Você já tinha, tipo, cara, eu quero abordar esses timbres, eu quero abordar, eu quero fazer uma pegada mais afrobeat. Mas você tinha isso na sua cabeça? Ou foi uma coisa que você criou junto com o Rafa? Como foi Vamos lá. esse momento, assim, tem semelhança com o quadro também? As suas músicas autorais? Como que é isso, essa separação também? Eu acho que interessante, né? Eu vejo de maneira diferente, né? Mas eu vejo que naturalmente é uma parte do quadro, né? Sim. Fazendo a sua própria parte, né? Mas assim, ó, quando a gente estava escrevendo o edital, o Márcio falou, pô, como é que vai? Precisa de um nome pro disco, um nome pro EP. Aí eu falei, me deu um nome, precisa de um nome. Aí eu falei, deixa eu pensar aqui. Eu falei, não, pensa em 10 minutos. Aí eu comecei a pensar assim, eu falei, pô, mano, peraí, não é assim não que se pensa um disco. Eu geralmente penso um disco depois, o nome de um disco, depois que eu escrevo ele. Aí que eu olho pra ele e penso no nome. Por exemplo, o segundo álbum do quadro, quando a gente escreveu, a gente viu, porra, Nego Rock. É uma música que a gente gravou com o Benegão. Sim. E falei, pô, acho que é um bom nome pro álbum. E a gente botou, depois que o disco tava ali, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, como é que eu escrevo? O que é que eu costumo abordar nas minhas letras, assim? A forma como eu escrevo. E eu olhei muito pra minha história até ali. Então as pessoas sempre falavam muito, viam uma questão muito da espiritualidade. Há uma questão muito... Deixa eu pensar assim. Filosofia, Timaya racional, lidar com todas essas concepções de leituras de mundo. Quando você fala de religiosidade de referência africana, até mesmo o cristianismo africano, de certa forma, né? O cristianismo etíope. Então, quando a gente vai beber dessas referências, você começa a entender que você consegue falar das coisas numa perspectiva até com elementos místicos, digamos assim. Eu lembro das coisas que eu falava no primeiro disco do quadro. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, bota espírito, porque eu acho que tem a ver um pouco também com a forma que eu escrevo e depois eu penso nas outras coisas. E aí, depois que eu fui, deixa eu ver o que é espiritual, assim. E aí, eu lembrei que o espiritual é aquele ritmo musical que antecede o blues também. Que é a música que os pretos cantavam na lavoura. Sério? Na Não sabia disso, lavoura não. americana, no sul, na Geórgia, para dar ritmo ao trabalho. Sim. E aí, aqui no Brasil a gente também tem isso. E a gente chama de canção de trabalho. Irado, No não sabia. Nordeste, né? Na Bahia, como no Brasil inteiro, mas o Nordeste porque é de onde eu venho e eu tenho as referências. Então, o canto das lavadeiras, o canto, tem as pessoas que cantam em cima da barcaça de cacau, que é de onde eu venho. E minha família é toda do campo. É de onde eu venho, é da zona rural que é o que eu venho, sabe assim? Então, de certa forma, eu tenho, talvez a minha grande diferença como rapper é eu lembrar que quando eu era moleque, 90% do alimento que eu tinha na mesa foram alimentos que foram plantados pelos meus avós, sabe assim? Tudo que eu comia ali foram plantado, foi caçado por pessoas que eu conhecia. Então, a relação com a própria vida era uma relação afetiva com o alimento, né? O meu avô trazia da roça, minha avó preparava e eu comia. Isso é algo que não tinha um atravessamento tão grande da indústria, digamos assim. Sim. Então, há um conjunto de fatores que leva para essa questão da palavra espiritual, né? Sim. Então, quando eu troquei isso com o Rafa, a gente começou a samplear coisas que tinham uma relação com essa coisa da canção de trabalho. O aboio, que é a música de tocar gado, né? Aqui tem uma música com o nome Aboio no disco, que fala sobre o bolsonarismo. Sim. E a gente, né? Gostei. Muito Então, a gente sampleou um aboio de verdade, a gente botou uma música de aboio, mas falando sobre como as pessoas são gado nesse processo, são conduzidas a pensar dessa forma, né? Tem uma música Irradie, que tem um sampler também, que é de canção de trabalho. E por aí vai, assim, sabe? Tem alguns samplers que são desse lugar. E quando eu toquei essa música agora, que vai sair no próximo disco, que eu toquei pra você, tem um sampler As Ganhadeiras de Itapuã, que também é essa música que vem da zona rural, essa música que se canta, que nasce próximo da lavoura, né? Sim. O samba não é uma música urbana, ele se torna urbano no Rio de Janeiro. Sim.
Mas na sua raiz, antes de Jaciata vir pra cá, ele é uma música também do trabalhador, o forró também, sabe assim? Então quando você vai pro interior, você descobre várias culturas típicas do interior, sabe assim? Dos interiores do Brasil. Você descobre muita coisa rica que é do trabalhador rural. Então, porra, muita coisa tem uma relação com esse sentimento que se encaixa no espírito. E a capa do disco é onde... A capa do disco é eu e minha mãe na casa onde eu cresci, né, meu irmão? Sim. E minha mãe foi uma pessoa que eu não tive o prazer de crescer do lado dela. Minha mãe é uma pessoa que ela veio pra cá, pro Rio, quando eu era criança. E eu cresci com a família do meu pai. Então eu via minha mãe uma vez por ano. Mas assim, como eu cresci com a família do meu pai, que é uma família branca, né, assim, branca com elementos indígenas e tal, mas majoritariamente branca, porra, eu não me via imageticamente parecido com eles, assim, sabe? Sim. Claro, tinha semelhanças e tal. Mas quando minha mãe chegava, era um negócio assim, tipo, porra, qual era que eu pareço? Essa é a pessoa que eu pareço. Então, sabe, quando meu avô chegava na porta da minha casa, meu avô pai de mãe, assim, meu pai falecido também. Então, eu botei minha mãe na capa porque minha mãe é minha África em todos os sentidos. E, de certa forma, toda pessoa preta fora do continente africano é uma pessoa criada em cativeiro, né? Então, o encontro com minha mãe, eu acho que a relação que eu tinha com minha mãe de distanciamento, quando encontrar com minha mãe, é encontrar minha África, né? Encontrar minha negritude, né? Então, tudo isso cabe nesse EPzinho com 6 faixas. É muita coisa, muita camada, mas né? aí você em 10 minutos... Caraca! Pô, mas, Em 10 minutos você sentou ali na... Eu vou te falar uma coisa. Eu estava lá fora conversando sobre o seu próximo lançamento e tu falou uma coisa que eu vejo... É raríssimo eu ver pessoas falando. Você falou... Tô tentando criar... Não sei nem como se for... Criar uma linha aqui, uma narrativa entre as coisas. E isso que você fez nesse álbum Spiritual, pô, perfeito. É fechadinho. Pô, muito legal isso. É muito legal você ter esse lançamento que a narrativa tá montada. É isso, você meu tem irmão. por que você tá lá. Quando você lançou ele? O álbum, 2021. 21, um né? álbum é um políptico, né? Quando eu digo políptico, né? São obras que se completam para formar uma obra, né? Um álbum, né? É um álbum, né? Então, alguma relação eles precisam ter, né? Eu acredito, né? Total. Então, eu vejo, por exemplo, por mais que as músicas sejam distantes, eu consigo ver isso nos discos do Kanye West, eu consigo ver isso no Racionais, eu consigo ver isso no Jorge Ben, eu consigo ver isso no Sepultura. Mas tá pegando uma galera sinistra. Tu pega uma galerinha aí que tu, tipo assim, no caso do Bob tu escuta também, e... enfim, todos. Sempre tem essa galera. Isso, fora. eu lembro do quanto o Afro Ciberdelia, que é o disco do Chico Sainz, Nação Zumbi, o segundo, né? Foi um disco assim que eu falei, nossa, mano, como são coisas diferentes, mas se conectam muito, assim, né? Samidarish é uma música muito diferente de Quilombo Groove, né? Assim. Sim. Então, nossa, como isso aqui, e como cria uma narrativa. Você ouve um álbum como quem assiste um filme. Sim. Sabe, assim? Total. Então, eu acho que é isso que eu quero pra arte que eu faço, sabe? Assim, eu quero que a pessoa ouça e vive uma experiência, tem uma imersão ali. Enfim. Cara,